aluno, seja bem-vinda à quinta teleaula da disciplina de Bioética e Biossegurança. Eu sou a professora Franciele Midori e o tema da nossa aula de hoje será sobre geradores de resíduos. Nas teleaulas anteriores, nós vimos, então, sobre alguns conceitos relacionados à bioética, alguns exemplos claros de como nós conseguimos aplicar a bioética no nosso dia a dia, enquanto gestores, futuros gestores hospitalares. Vimos também sobre o conceito de biossegurança e hoje nós iremos entrar em algo um pouco mais específico relacionado à biossegurança, que é de extrema importância para você, futuro gestor hospitalar, entender sobre os geradores de resíduos hospitalares. Então, nós veremos quais são os tipos, quais são os principais riscos, para que você realmente entenda como funciona. E na nossa próxima teleaula nós veremos, então, sobre esse gerenciamento desses resíduos hospitalares. Então, primeiramente, nós precisamos entender quais são os tipos de geradores. Então, para isso, eu convido você ao quadro para a gente contextualizar um pouco sobre como que surgiu este cuidado especial sobre o resíduo que é produzido pelos serviços de saúde. Então, após a Revolução Industrial, surgiu uma sociedade de consumo. Então, uma sociedade que era preocupada apenas no consumo, mas não existia nenhuma metodologia, nenhuma sistematização, nada que organizasse o gerenciamento dos resíduos produzidos por essa sociedade. Então, se consumia muitos produtos, mas nós não tínhamos como se fosse realmente um gerenciamento desses resíduos que foram produzidos. Então, o que houve, então? Uma necessidade de ter uma infraestrutura e locais para realmente a disposição final de resíduos sólidos. Nós temos que pensar que esta preocupação com a disposição final de todos os resíduos que nós produzimos, que é produzido pela sociedade, essa preocupação não é antiga, é uma preocupação recente. Então, esse problema relacionado realmente ao destino de um local apropriado para despejo destes resíduos, ainda hoje ele é considerado como um dos maiores problemas a serem resolvidos. Então, até hoje, na nossa atualidade, nós temos problemas envolvendo o descarte incorreto dos resíduos, o não descarte, o não gerenciamento desses resíduos dos serviços de saúde. Tanto, se for para a gente fazer uma reflexão, não só referente ao serviço de saúde, até aquele lixo doméstico, aquele lixo produzido nas indústrias, no comércio, até hoje nós temos realmente uma dificuldade para sua disposição. Então, como que será essa disposição final? Qual será o produto final de todo o resíduo produzido pela nossa sociedade? Então, isso realmente se dá principalmente ao aumento das produções de resíduos não orgânicos, porque os resíduos orgânicos, eles entram em decomposição. Então, dependendo de como eu descarto esse tipo de resíduo, ele vai ter, então, essa absorção pelo meio ambiente. Então, quando eu não tenho isso, eu tenho também uma falta de espaço para essa disposição final. Então, quantas vezes nós não vemos nos telejornais, algumas localidades, alguns municípios, que eles já não possuem um espaço que seja adequado, que comporte todos os lixos, produzidos pela sua comunidade, pela sua sociedade. Então, façam essa reflexão, puxem alguns jornais que vocês assistiram, ou quando vocês viram na internet, que hoje em dia a gente tem um acesso maior às informações pela internet, eu acho que isso facilitou muito a nossa vida, de noticiários que trazem realmente o descarte incorreto de lixo e também as questões de disposição final de lixos em alguns municípios que realmente o lixão, como é falado, ele não comporta
todos os resíduos produzidos pela sociedade de hoje em dia. Então, hoje em dia, nós estamos consumindo mais produtos, nós estamos consumindo produtos que possuem embalagem, né? Antigamente, se fosse para a gente fazer uma volta ao passado, a maioria dos produtos eles eram mais in natura, então era consumido produtos de feira, produtos que não possuíam não eram tantos produtos industrializados, como nós temos hoje em dia, e realmente esses produtos industrializados, eles possuem uma embalagem, que ela tem um espaço maior, tem uma degradação muito maior do que, né, realmente os lixos orgânicos. Então, imagine, pense enquanto gestor, né, de uma unidade, gestor de um hospital ou gestor de um município, a dificuldade que nós temos em realmente fazer esse gerenciamento. Por isso, nós precisamos conhecer esses geradores, esses resíduos, os tipos de resíduos produzidos pela sociedade. Voltando para o quadro, então o progresso observado em todo o mundo tem causado grandes danos ao meio ambiente, como o aumento da poluição ambiental, o aquecimento global, a contaminação dos reservatórios naturais, a diminuição da camada de ozônio, entre tantos outros. Então, percebam como que todo esse assunto que nós estamos tratando na nossa teleaula de hoje, ela é importante, né? Essa conscientização. Nós sermos conscientes tanto para a nossa vida pessoal, como para a nossa vida profissional, de como um resíduo que eu estou descartando para o meio ambiente, ele pode trazer prejuízos, tanto em questões financeiras, questões públicas, questões ambientais, e isso é muito importante que a gente tenha essa consciência. Então, começando, eu convido vocês novamente para o quadro, para a gente conhecer, então, sobre os geradores de resíduos dos serviços de saúde. Então, quando a gente fala em geradores dos serviços de saúde, a gente tem que pensar, né, nessa preocupação do meio ambiente e que essa preocupação com o meio ambiente ele começou apenas aqui no Brasil no século passado. Então, quando eu falo em geradores de resíduos dos serviços de saúde, o seu principal objetivo é ser realmente atingido pelos estabelecimentos de saúde. O principal objetivo, né, é ser atingido pelos estabelecimentos de saúde e ele está relacionado à prevenção da contaminação ambiental. Então, quando eu penso realmente na prática, né, nesse gerenciamento também, não só essa geração dos resíduos, mas pensando na prevenção da contaminação do ambiente. E esta prevenção, ela pode ser realizada preferencialmente por processos ecologicamente corretos. Nós sabemos que hoje em dia, realmente é muito difícil a gente conseguir ser ecologicamente correto. Então, até nas nossas práticas do dia a dia, a gente tende a fazer algumas ações que realmente, sem pensar, a gente acaba prejudicando essa parte realmente de aumento, né, da produção desses resíduos. Por exemplo, quando eu vou e utilizo vários copos descartáveis. O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando também o lixo que demora a degradar, né? O plástico ele demora mais de 100 anos para degradação. E isso também, se eu não tiver uma consciência, eu vou utilizando um copinho, eu vou em outro local, eu pego outro copo, eu tomo um café, eu pego um outro copo. Então, assim, essa parte da gente ter uma consciência ecologicamente correta é um trabalho diário, é um exercício diário da gente também rever algumas atitudes que nós temos no nosso dia a dia, né? Isso é cultural nosso, então nós precisamos ter uma consciência diferente para realmente tirar esses vícios do nosso dia a dia. Então, com a finalidade de atuarem também no combate ao ciclo contaminante dos resíduos de serviços da saúde ao meio ambiente. Por isso que é importante eu conhecer esses geradores de resíduos dos serviços da saúde para que eu haja em cima deles, trazendo melhorias. Nós temos que pensar realmente enquanto gestores hospitalares. Então, a preocupação enquanto gestor eu preciso ter referente à biossegurança, que está inteiramente ligado com os geradores de resíduos e também o gerenciamento desses resíduos no ambiente hospitalar, nos serviços de saúde. Então, pensem que essas aulas que vocês estão tendo de biossegurança, elas são muito importantes
para a sua prática profissional. Então, voltando para o quadro, trago para vocês que os estabelecimentos que produzem resíduos de serviços de saúde, eles estão regulamentados através da resolução da diretoria colegiada da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, número 306 de 2004. Então, quando nós falamos sobre toda essa parte de gerador e de gerenciamento de resíduos hospitalares, essa resolução é uma das mais faladas, então guardem essa resolução, a resolução 306 de 2004. E eu também sugiro para vocês realmente que vocês leiam essa resolução para entender melhor este contexto sobre a disposição, né, desse parte relacionada ao gerenciamento dos resíduos de serviços hospitalares ou também ligado aos serviços de saúde, não só a parte hospitalar. E também a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, né, que a gente fala, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, 358 de 2005. Então, geralmente, são as duas resoluções que nos norteiam sobre esse assunto, tá? É importante que vocês entendam sobre isso também. Os principais estabelecimentos que entram, né, em todo esse contexto são os hospitais, as clínicas médicas e outros locais que produzem o lixo, como laboratórios de análises clínicas, funerárias, farmácias, estabelecimentos de ensino e pesquisa, centro de controle de zoonoses também, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, unidades móveis de atendimento à saúde, acupuntura, entre outros. Então, todos estes estabelecimentos que estão diretamente ligados aos serviços de saúde, então prestam serviços de saúde para a comunidade, para os seus clientes, para os seus pacientes, eles vão gerar resíduos que precisam, então, ter esse gerenciamento, precisam ter uma disposição correta. Tem que ter um manejo correto, um preparo correto, um transporte correto. Então, é importante que vocês entendam, então, que em todos esses contextos, em todas essas unidades, nós teremos que ter uma preocupação especial sobre os resíduos, sobre os lixos produzidos, tá? Então, esse realmente é todo o nosso contexto da nossa aula de hoje. Então, voltando para o quadro, produtos, aqui eu vou apresentar para vocês alguns produtos que eles realmente oferecem um risco potencial aos seres humanos e ambientes. Então, já que a nossa aula é sobre os geradores de resíduos, aqui a gente vai conhecer, então, alguns produtos que podem realmente oferecer um risco potencial e que eu preciso ter um cuidado em seu armazenamento, no seu manejo e também de como que eu irei fazer esse controle, então, do resíduo, né, desses produtos. Então, do que eu não irei utilizar, como que eu irei me comportar, qual será o destino final destes produtos. Então, tem os produtos que são considerados inflamáveis. Quando eu falo desses produtos, são os produtos que causam, então, né, existe uma combustão com muita facilidade. Qual produto, então, eu posso referir referente a este grupo? A gasolina, o benzeno, alguns tipos de detergentes sintéticos também, eles podem ser considerados produtos inflamáveis. Quando eu falo em produtos corrosivos, são realmente produtos que causam uma corrosão, né? Eles trazem um prejuízo, então eu tenho que ter um cuidado especial, lembrando das aulas anteriores em que nós falamos da utilização dos EPIs, né? Então, pensando que com o manejo, né, desses produtos, eu preciso também estar paramentado de uma forma correta. Então, esses produtos corrosivos pode ser relacionado, por exemplo, com a amônia, o ácido sulfúrico, o iodo, o ácido nítrico, que são produtos que podem corroer e trazer prejuízos para a nossa saúde. Então, pensa, gente. Esses produtos corrosivos, inflamáveis, imagina se a gente vai conseguir descartá-lo para o meio ambiente de qualquer forma. Nós não podemos fazer isso. Para isso que existe, então, legislação, existe uma resolução, existe todo um planejamento em cima do descarte desses tipos de produtos.
Os produtos reativos também são de extrema importância a gente ter um cuidado. Os produtos que são tóxicos também. Então, assim, o destino de todos esses resíduos que são gerados, eles são de extrema responsabilidade de quem os gerou. Então, quem que vai ser responsável por pelo descarte correto desses produtos? Realmente é quem gerou. Então, a própria instituição, a própria local, né, que foi utilizado, ele é inteiramente responsável, então, pelo seu descarte correto. A NBR 10.004, lembra quando a gente falava das normas da NBR, que são as normas ligadas à BNT? Lembra que nós falamos nas primeiras aulas? Ela diz o quê? Que podem oferecer um risco potencial aos seres vivos, que esses produtos, né, referente a esses produtos, eles podem oferecer um risco potencial aos seres vivos e também ao ambiente. Podem oferecer muitos riscos, né? Vamos pensar assim, que esses produtos eles podem deteriorar e trazer muitos malefícios para a nossa população. Então, a gente tem que ter realmente um cuidado muito especial. Então, quais são os tipos de resíduos relacionados aos serviços de saúde? Nós temos, então, os resíduos infectantes, que eles apresentam, então, um risco biológico, então, eles são considerados infectantes, porque eles são aqueles resíduos que eles apresentam possibilidade de estarem contaminados, né, com agentes biológicos, por exemplo, bactéria, fungos, vírus. Então, eu posso considerar este como um resíduo infectante. Nós também temos os resíduos químicos. O que seriam esses resíduos químicos? São resíduos que contêm, como o próprio nome diz, substâncias químicas que conferem, então, risco à saúde pública e também ao meio ambiente. Então, nós temos o risco infectante, temos o resíduo infectante, o resíduo químico, os resíduos pérfuro-cortantes, que aqui entram, então, todos os tipos de materiais que podem perfurar ou cortar, por exemplo, lâmina de bisturi, a própria agulha, o scalp. Então, em ambiente hospitalar, nós temos um risco muito grande relacionado ao resíduo pérfuro-cortante. Se for para a gente fazer um levantamento dos principais acidentes no ambiente hospitalar, nós vemos um número muito grande relacionado ao resíduo pérfuro-cortante. Então, tem todo esse cuidado que o gestor precisa ter de realmente conhecer o resíduo pérfuro-cortante, saber todas as medidas que podem ser tomadas na instituição para prevenir, né, realmente os acidentes com os resíduos pérfuro-cortantes. Lembrando, então, que o profissional, quando ele tem esse acidente com material pérfuro-cortante, ele tem que passar por vários protocolos relacionados à prevenção do HIV, da hepatite B, da hepatite C. Então, tem que fazer toda a parte sorológica, todos esses cuidados. Então, o que a gente tem que trabalhar com a prevenção realmente, com a conscientização dos nossos funcionários, dos nossos profissionais, para que eles realmente tomem esses cuidados na disposição do meu resíduo pérfuro-cortante, né? Então, isso eu consigo evitar transtornos futuros. E realmente ele é um dos maiores causadores de acidentes de trabalho, né, na parte relacionada à saúde. Então, para a gente ter um cuidado especial, por isso que é importante a gente conhecer os tipos de resíduo e todo esse gerenciamento de descarte, que eu estou repetindo sucessivas vezes, para que vocês realmente consigam entender a sua importância. Então, voltando para o quadro, temos também os resíduos comuns. Quando eu falo em resíduo comum, é o lixo comum, aquele lixo que eu posso reaproveitar, não, reciclar, né? Tem a reciclagem. Então, é aquele lixo do banheiro, né? O lixo como papel higiênico, como também os lixos da toalha de papel. Então, realmente são os resíduos que não tem nada infectante, que não tem produtos químicos, e eu não posso, de forma alguma, descartar um resíduo pérfuro-cortante no lixo comum. Então, esses são um dos principais
tipos de resíduos no ambiente hospitalar ou também no serviço de saúde. Então, quais são as atribuições aos geradores de resíduos do serviço de saúde? Então, todas as empresas geradoras de resíduos, eles precisam ter o quê? Um plano de gerenciamento de resíduos hospitalares. Quando eu falo nesse plano, que a gente vai falar bastante na próxima teleaula, eu tenho que, então, fazê-lo baseado na classificação e características dos resíduos gerados. Então, eu preciso ter essa preocupação, então, na realização desse plano de gerenciamento de resíduos hospitalares, o PGRSS, que nós falamos também. Na verdade, é o Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço da Saúde, tá? Dificilmente a gente usa essa parte escrita hospitalar, mas relacionado aos serviços de saúde, que seria o PGRSS, que nós falaremos na nossa futura aula. Mas é importante que vocês entendam que esse plano de gerenciamento de resíduos, ele deve obedecer aos critérios técnicos, de legislação ambiental e as normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana, entre outros. Então, quando eu falo nesse plano de gerenciamento de resíduos, ele está incluso realmente toda essa sistematização de como eu irei cuidar dos resíduos produzidos nos serviços de saúde. E ele é extremamente importante. Então, é importante que vocês saibam que quando um local, por exemplo, ele é composto por mais de um serviço, esse plano ele deve ser único e contemplar todos os serviços de saúde existentes naquela instituição, naquele serviço, tá? Ficando, então, sob a responsabilidade técnica do estabelecimento. Então, eu preciso unificar este plano. Então, se eu tenho uma instituição, eu tenho vários setores, eu não vou realizar um plano de gerenciamento de resíduos por setor. Eu vou fazer por estabelecimento, envolvendo, assim, todos os setores. As empresas, elas devem ainda manter programas permanentes de capacitação, abrangendo todos os setores geradores de resíduos de serviços de saúde, como, por exemplo, esses setores geradores de resíduos de saúde, os setores de higienização e limpeza, a Comissão de Infecção, de Controle de Infecção Hospitalar, a CCIH, as comissões internas de biossegurança, os serviços de engenharia de segurança e medicina no trabalho, que seria o SESMIT, e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, é de extrema importância que eu faça realmente programas permanentes de capacitação, realizar educações continuadas em saúde, englobando realmente todos esses setores. Para quê? Para que os meus funcionários, que toda a equipe multidisciplinar, elas consigam entender o porquê. Então, quando as pessoas tornam isso, quando a gente começa a embutir realmente essa ideia, esta cultura na instituição do descarte correto do lixo, que nós temos, então, uma preocupação como esse é conduzido, esse gerenciamento dos resíduos, quando isso se torna importante para o nosso funcionário, ele começa a ver com outros olhos e assim, então, a gente consegue aplicar na prática fica redundante, mas tornar aplicável realmente tudo o que a gente prevê nesse plano de gerenciamento de resíduos. Então, eu tenho que fazer uma capacitação, eu tenho que tornar isso viável, claro, que eles entendam, que eles incorporem realmente a ideia que eu estou propondo. Então, é importante que fique claro para ele, porque se a gente for pensar, a gente não consegue realizar nada, ou a gente vai, quando impõe alguma coisa, sem a gente entender todo o processo. Então, quando eu tenho essa clareza, quando os meus funcionários possuem essa clareza, realmente eles vão conseguir colocar em prática todo este esquema realmente de gerenciamento de resíduos hospitalares. Aí, a partir desse momento, ele vai começar a descartar, por exemplo, uma luva de procedimento no local correto,
um algodão com sangue no lixo infectado, uma agulha no local de pérfuro cortante, porque ele está entendendo as consequências de um manejo incorreto ele pode causar para a sua vida laboral. Então, é importantíssimo nós fazermos essa capacitação para que torne realmente pertinente para o nosso profissional da área da saúde entender esses porquês relacionados aos geradores de resíduos. Então, voltando para o quadro, eu trago para vocês também sobre a classificação dos resíduos potencialmente infectantes, que são também os resíduos químicos, pérfuro cortantes e resíduos comuns. Então, até agora, nós vimos a sua importância, o porquê que esses geradores de resíduos, nós temos que ter uma preocupação especial, mas nós temos que também lembrar que existe uma classificação para esses resíduos. E agora nós vamos entender por grupo o que pertence, né? Qual que é o conceito de cada grupo quando eu divido, então, esses geradores de resíduos em grupo. Quando eu falo no grupo A, eu falo, então, nos agentes biológicos infectantes. Então, esses resíduos, eles estão relacionados com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar riscos de infecção. Uma coisa importante eu trazer para vocês é que até meados de 1993 não havia ainda uma classificação dos resíduos da área de saúde. Olha que interessante, é novo, completamente novo essa classificação aqui no Brasil. Então, a primeira classificação legal, ela ocorreu por meio da resolução de número 05 de 93, que dividiu em 4 grupos. Já a resolução 358 de 2005, né, do CONAMA, então teve essa preocupação sobre o tratamento, sobre a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde, e este, então, documento ele acabou dividindo os resíduos em 5 grupos que nós veremos agora, que é o A, o B, o C, o D e o E. Então, nós começamos com o grupo A, falando sobre os agentes biológicos infectantes, que então estão relacionados realmente com a possível presença de agentes biológicos que podem ter essas características relacionadas à virulência ou concentração, apresentando este risco de infecção. No grupo A, ele é subdividido em 5 grupos também. O A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Então, quando a gente começa a ver as resoluções, a gente começa a entender também essa subdivisão do grupo A. Então, quando eu falo no A1, são culturas e estoques de micro-organismos, resíduos ou a fabricação de produtos biológicos, por exemplo, amostras de laboratório. No A2 são carcaça, peça anatômica de animais. No A3 eles são referentes aos descartes, né, de peças anatômicas humanas. Quando eu falo no A5 é o descarte de peças anatômicas humanas também, mas só que são referentes àquelas que são descartadas no centro cirúrgico. E o A5 são os órgãos, tecidos resultantes das atenções em saúde. Então, dependendo do estabelecimento, tem um descarte, nós classificamos, então, como A5. Quando eu falo no grupo B, eu falo neste grupo que está referindo com substâncias químicas que podem, então, apresentar esse risco à saúde pública, ao meio ambiente. Então, o grupo B é o risco químico, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, como nós vimos também nos slides anteriores. Então, são produtos hormonais, antimicrobianos, antineoplásicos, resíduos de desinfetantes, resíduos contendo metais pesados, reagentes para laboratórios, efluentes de processadores de imagem, efluentes de equipamentos automatizados, utilizados também nas análises clínicas. Então, o grupo B, ele é realmente relacionado a todo esse descarte, a esse resíduo químico, né, que os serviços de saúde produzem. Então, o grupo A aos infectantes, o grupo B aos químicos. Quando eu falo no grupo C, eu estou falando, então, em um grupo
que estão relacionados com quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas de Comissão Nacional de Energia Nuclear e para as quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Aqui, então, eu falo dos materiais reativos ou radioativos. O grupo C, materiais radioativos, tá? Então, são materiais resultantes de laboratórios de pesquisa e ensino que mexem com esse grupo de materiais, que mexem com materiais radioativos, reagentes fortes, né? Na área da saúde. Então, quando eu falo em grupo C, eu falo dos materiais destinados à radiação. E são laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia. Então, não somente, né, nesses laboratórios, mas em alguns serviços mexem com materiais radioativos, então, dependendo de um local que a gente realiza aqueles exames mais, que são mais complexos, né? Nós temos a utilização de alguns materiais que são radioativos também, principalmente nesses serviços de medicina nuclear e radioterapia, né? E eles contêm esses radionuclídeos em quantidade superior aos limites de eliminação. Então, esse descarte com relação a esse material, eu preciso também ter este cuidado especial. Nós também temos o grupo C, que está relacionado, então, aos resíduos que não apresentam risco biológico, nem químico, nem radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Então, são aqueles resíduos comuns, né? Ele não se enquadra em nenhum dos demais grupos que nós falamos anteriormente, que podemos classificar como papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, resto alimentar de paciente, que são, então, os lixos orgânicos também. Ele pode ser enquadrado, né, neste grupo D, sobras de alimentos e do preparo de alimentos, sobra de alimentos e também do preparo de alimentos, resto alimentar do refeitório, resíduos provenientes das áreas administrativas, os papéis, né, que temos bastante produção desses resíduos nesses locais, resíduos de varrição, flores, podas e jardins. Então, ele realmente também se encaixa neste grupo, assim como os resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde. Então, se o gesso ele não tem, quando ele não está, então, contaminado com algum material biológico, ele é considerado também no grupo D, tá? E temos o grupo E também. O grupo E, ele está relacionado ao... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, para que apareça, aos materiais pérfuro cortantes ou escarificantes. Então, quando a gente fala em produto escarificante, material escarificante, parece um nome estranho, né? Mas são objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontas ou protuberâncias rígidas e agudas capazes de cortar ou perfurar. Então, nós podemos falar tanto no material pérfuro cortante, que ele perfura e corta, e o escarificante, que ele também realiza o mesmo trabalho do pérfuro cortante, mas ele é diferente, porque ele tem bordas, pontas, protuberâncias mais rígidas, que também podem cortar e perfurar. Então, pode ser tanto materiais relacionados ao tipo de pérfuro cortante, como escarificante. Quais exemplos nós temos dessa classe? A lâmina de barbear, as agulhas do ambiente dos serviços de saúde, que são bastante utilizadas, os dispositivos intravenosos agulhados, que são os scalpes. Então, eu preciso descartar de forma correta esses tipos de materiais também. As lâminas de bisturi, as lâminas e lamínulas de laboratório e os utensílios de vidro quebrado em laboratório. Então, aqui nós temos os 5 grupos, para que vocês entendam realmente esses grupos de geradores de resíduos, porque a partir deste momento agora a gente vai ver a parte do gerenciamento em si, realmente desses resíduos, mas é importante que vocês conheçam, né, para que isso comece a fazer sentido para vocês, essas classificações. Então, nós temos o grupo A, o grupo B, grupo C, grupo D e grupo E.
Então, isso a gente consegue englobar todos os resíduos produzidos nos serviços de saúde. Agora, nós veremos uma situação-problema no quadro que eu trago para vocês. A história, né, em certo dia, né, o Marcos, presidente do Conselho Federal de Medicina, ele recebeu em seu gabinete, os estudantes Luiz e Letícia. Eles marcaram uma reunião a fim de convidar o presidente do conselho para realizar uma palestra durante a 13ª Semana Brasileira de Biomedicina, que está sendo organizada pelo grupo de alunos coordenadores da associação desses alunos. E o tema dessa semana, dessa palestra, né, seria qual foi o maior acidente envolvendo descarte de resíduos dos serviços de saúde no Brasil. Agora nós iremos ajudar, então, o Marcos, né, nesta missão de realizar uma palestra sobre o maior acidente que teve aqui no Brasil com relação ao descarte de resíduos. Vocês já ouviram falar de um episódio que teve, isso foi em 1987, em Goiânia, com o césio, com o material césio? Então, eu vou contar para vocês, para quem não conhece. Existia um instituto que realizava radioterapia, foi fechado e estava abandonado. Nele tinha a presença de um material, né, de um equipamento que realizava radioterapia, estava abandonado, não teve esse descarte correto, né, do seu material. Então, duas pessoas foram lá, mexeram, viram que aquele equipamento ele era um potencial equipamento que eles poderiam vender e ganhar um dinheiro com a questão do ferro, né, de todo o material que ele era composto. Então, eles pegaram no carrinho de mão e levaram para casa. Venderam para o ferro velho, né, esse material, ganharam um dinheiro em cima deste equipamento. E o responsável pelo ferro velho abriu e ele encontrou, então, esse césio. Esse césio, ele é em formato de pó, mas quando apaga a luz, ele parece como se fosse, ele ficava fluorescente na cor azul. E ele achou isso, né, como se fosse uma mágica. E ele começou, então, a mostrar para os seus familiares e isso começou, então, a expandir. Só que a partir deste momento que houve este contato com esse produto, né, radioativo, teve então essa contaminação e eles começaram a apresentar vômito, tontura, houve mortes, até agora, após 31 anos desse acidente, ainda nós temos pessoas que possuem sequela, então, de todo o manejo incorreto com o césio. Então, muitas pessoas ainda fazem tratamento, muitas pessoas morreram. Então, na época, houve um transtorno muito grande até eles descobrirem, né, que todo o transtorno aconteceu devido a esse acidente, né, com material nuclear. Então, esse acidente em Goiânia, ele é considerado o maior acidente nuclear fora de uma usina nuclear. Então, imagina a grandeza deste acontecimento para a época e como isso influenciou na vida das pessoas. Então, como isso poderia ter sido evitado se houvesse, então, esse manejo correto, né, do material, um gerenciamento correto deste resíduo, né, para que ele não tivesse, então, um contato direto com a população. E, na época, então, houve um transtorno muito grande, as pessoas tiveram que se paramentar, ficar isoladas, né, até que tudo voltasse ao normal. Com certeza, as pessoas que vivenciaram isso na época não têm uma vida normal, assim, que a gente possa dizer nos dias de hoje, e muitas pessoas ainda foram a óbito devido a isso. Então, eu convido vocês para que a gente finalize, então, essa situação-problema, contando um pouco, então, dessa história do césio, né, que do maior acidente envolvendo o descarte de resíduos do serviço de saúde no Brasil. Então, ele ocorreu há 31 anos na cidade de Goiânia, como eu falei, que é o césio 137. Então, o produto que estava disponível era o césio 137. Ele foi encontrado por catadores de lixo que entraram nas antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia, como eu falei anteriormente, e encontraram, então, um aparelho
de radioterapia abandonado. Os 2 catadores, com a ajuda de um carrinho de mão, levaram o equipamento para casa e assim tiveram todo o transtorno que eu falei anteriormente. Imagina essa situação, vamos fazer um exercício e voltar para a época. Olha o transtorno que causou para várias pessoas este acidente. Eu trouxe para vocês algumas fotos da época, né? Aqui as pessoas, então, que passaram por triagem, todas as pessoas que tiveram contato com as pessoas, né, que manusearam o Césio 137, tiveram que realizar, então, essa triagem, né? Alguns casos tivemos de isolamento. Olha a paramentação de toda a equipe realmente para manusear. Eles tiveram, então, que realmente isolar o local, né, que aconteceu o acidente e ter as preocupações. Inclusive, muitas pessoas que realizaram essa limpeza do local, elas foram a óbito também. Então, quando a gente começa a ler sobre os noticiários da época e até agora a história desse acidente, a gente consegue ver todos os transtornos causados devido a esse acidente. E aqui também, novamente, né, fotos da época, trazendo toda essa paramentação, todo este transtorno que houve na época. Então, eu trouxe essa situação para que vocês comecem a perceber realmente a importância de nós conhecermos os geradores de resíduos e, assim, também entender o gerenciamento dos resíduos no serviço de saúde, que nós veremos na nossa próxima teleaula. Então, até a nossa próxima teleaula.